Olá, meu nome é Danilo, sou professor no curso de bacharelado em Ciência da Computação, né, CTUNESP Presidente Prudente. Continuo aqui com a aula de análise de algoritmos de ordenação, e essa é a disciplina de programação orientada a objetos. Então, na aula passada nós vimos algoritmos baseados em troca, e hoje vamos ver algoritmos baseados em inserção, né, ordenação por inserção. Temos dois bem conhecidos, que é o inserção simples, e uma evolução dele, né, uma estratégia que utiliza a inserção simples de uma forma em que a gente ordena elementos de diferentes posições do nosso array, como se fossem subpartições, seria o shell sort, né? Então temos a inserção simples, ou inserção direta, ou insertion sort, e o shell sort são os dois algoritmos que veremos agora, e bem como a análise, né, dos dois. Então a ideia do algoritmo por inserção é como se você simulasse inserção numa lista ordenada. Então imagina que você tem aqui o seu vetor original, tá? É como se você pegasse cada um dos elementos, seguisse essa sequência, né, do vetor, e simulasse a inserção em uma lista ordenada. Por exemplo, uma lista que tem somente o 10, depois o 30, eu vou tentar inserir nessa lista que tem somente o 10, agora eu tenho o 10 e o 30. Vou tentar inserir o 31 numa lista que tem o 10 e o 30. Depois o 15 numa lista que tem o 10, o 30 e o 31, né? Então, nesse caso aqui, o 15, ó, ele vai ser inserido na posição correta dele, nessa lista ordenada, né? Então, eu teria lá o 15 é menor que o 31? É. 15 é menor que o 30? É. 15 é menor que o 10? Não. Então, ele deve ser posicionado entre o 10 e o 30, né? Então, ele é posicionado e eu tenho agora essa nova lista simulada, hein? Que tem o 10, o 15, o 30 e o 31. Mas se você for observar, é o quê? É uma lista que está dentro do próprio array. Então, com isso, né, nessa simulação dessa inserção ordenada, com a lista composta por aqueles elementos que estão à esquerda do elemento que está agora, né, atualmente sendo inserido, simulando essa inserção, você está ordenando o vetor, né? Então você vai fazendo isso elemento por elemento, com todos aqueles que estão à esquerda dele, né, como se fosse o que? Uma lista, e você está fazendo uma inserção ordenada. Então com isso, ao final, você tem o que? O vetor ordenado. Tá? Então essa é a ideia bem simples aí, né, do algoritmo baseado em inserção. Então aqui teria um exemplo de ilustrativo, né? Imagina que você tem esse vetor. Eu não preciso começar pelo 44, né? Porque só existiria ele. Então começaria aqui pelo 55. Então qual que é a ideia? Vou tentar inserir o 55 em uma lista simulada aí, né? Que está dentro do próprio array, que é composto por aqueles elementos que estão à esquerda dele. Então, por exemplo, 55 só tem o 44, né? Então 55 é menor que 44? Não é. Então ele já está na posição correta. E agora eu tenho o quê? Uma nova lista simulada, vamos dizer assim, que é composta pelo 44 e pelo 55. Qual que é o próximo elemento? Agora é o 12, né? Então seria esse segundo passo aqui. Então o 12 ele vai ser o quê? Inserido dentro da lista, né, simulada, como eu estou colocando aqui para vocês, que é composta pelos elementos 44 e 55. Né? Então eu tenho essa lista ordenada. Então o 12 é menor do que o 55? É. Aí 12 é menor que o 44? É. Então ele deve estar o quê? Antes do 44. Então para isso o que é feito? Um remanejamento dos elementos, ou seja, 55 vem para o lugar do 12, 44 vem para o lugar do 55 e abre espaço para o 12 ser inserido aqui, que seria essa ilustração, tá vendo? Então agora eu tenho aqui uma nova lista simulada aqui, né? Teria o 12, 44 e 55. Então agora eu vou para o elemento 42. O 42, o que eu vou fazer? Eu vou simular essa inserção nos elementos que estão à esquerda dele. Então ele vem, 42 é menor que 55? É menor, então poderíamos trocar de lugar aqui. Ou só remaneja aqui os 55, né? Não precisa ficar fazendo a troca, que seria mais custoso. Os 55 vem para cá. 42 é menor que 44? É, então 44 vem para cá. Aí 42 é menor que o 12? Não. Então aqui é a posição correta dele. Foi colocado aqui o 42, tá vendo? Então agora eu tenho aqui o 12, 42, 44, 55. Agora eu pego aqui o 94 e simula essa inserção nos elementos à esquerda. 94 é menor que 55? Não. Então já está na posição correta. Vem para o 18. 18 é com esses elementos que estão aqui à esquerda dele. 18 é menor que o 94? É, então remaneja 94. 18 é menor que 55? É, então remaneja 55. 18 é menor que 44? É, então remaneja 44. 18 é menor que 42? É, remaneja 42. 18 é menor que 12? Não. Então achei a posição dele, insiro, tá vendo? Então isso é feito para todos os elementos, até que você chegaria aqui no último passo, né, dessa inserção. O 67, né, menor do que o 94, o 94 anda para cá.
o 67 não é menor que 55, está na posição correta. Então, ao fim dessas simulações de inserção em listas, né, que estariam dentro do próprio array, o que a gente tem? A gente tem uma estratégia de ordenação baseada em inserção. Tá? Então, ao final, temos o vetor ordenado. Como você pode perceber, o que vai acontecer algumas vezes? Pode ser que os elementos sempre vão ser alocados no início dessa lista. Então, vou ter o quê? Várias comparações sendo executadas. Né? Então, aí você vê que o algoritmo pode ser bem complexo, pode ter um custo computacional alto. Né? Então, vamos fazer análise desse algoritmo. Então, aqui seria um exemplo, né, de implementação. Então, você recebe o seu array, o tamanho dele, e esse é um algoritmo de ordenação por inserção. Aqui é o array, né, que vai trabalhar com as várias inserções, né, ou seja, as várias simulações de inserção. E aqui é onde ele está fazendo a inserção ordenada. Né? Então, você teria lá o y, né, o elemento que você está querendo fazer a inserção. Então, você vai verificar, né, se o elemento atual de comparação ele é maior ou não do que o y. E, ao mesmo tempo, você vê se você chegou no final da lista, né, senão você vai estar acabando, quer dizer, no início da lista, senão você vai acabar acessando posições fora dos limites do seu array. Né? Então, é importante também fazer essa verificação. Então, isso aqui, essas duas verificações estão sendo feitas aqui no for. Tá? Então, se o seu y, né, é menor do que o elemento que você está comparando, é sinal que você tem que remanejar os elementos, tá vendo? Então, por isso que você tem essa troca aqui, ó, você está remanejando o elemento para uma posição à direita, né, que seria essa ideia que eu coloquei aqui para vocês, né? Por exemplo, ó, vamos por aqui, ó, o 12, né? Ó, o 12 é menor que 55? Então, 55 anda, tá vendo? Está remanejando. O 12 é menor que 44? Então, ó, remanejou, tá vendo? Seria o remanejamento. E aquele critério de parada seria aqui, ó, chegou no zero, vai parar, né, vai posicionar. Certo? Então aqui seria a estratégia de remanejamento dos elementos. Tá? Enquanto aqui eu faço as comparações, né? Enquanto o y, que é o elemento de inserção, ele é menor, eu vou remanejando os elementos. Ou quando até chegar no início da lista, também eu vou remanejando. Até um momento, né, que ele vai parar. Então ele vai parar por dois critérios. Ou chegou no início da lista, né, não tem mais ninguém para comparar, ou chegou em um elemento que é menor do que ele. Então você também encontrou a posição correta dele nessas duas situações, ou início da lista, ou num ponto intermediário em que o elemento é menor do que aquele elemento que você está tentando inserir. Né? E nos dois casos você chegou na posição correta dele, né? Tanto na posição em que você está no elemento, na posição em que você quer inserir, ou quando você chegou no começo da lista. Tá? Então por isso que você insere direto nessa posição aqui indicada. Então, a partir desse algoritmo, a gente pode calcular a complexidade. Né? Então, se você notar, o que vai acontecer? Tem aquele caso em que você tem essa comparação, né? Que ela é dependente o quê? Do vetor de entrada, tá vendo? Dependendo dos elementos do vetor de entrada, essa comparação aqui pode variar bastante. Tá? E também, dependendo dos elementos do vetor de entrada, você vai ter como critério de parada esse daqui. Então, você tem que observar qual é o melhor caso e qual é o pior caso. Né? O melhor caso vai ter uma configuração de entrada e o melhor caso outra. Tá? Então, por exemplo, que situação faria com que essa comparação fosse sempre interrompida na primeira verificação? Né? Ou seja, seria aquela em que o elemento de consulta aqui ele sempre é menor do que y, né? Ou igual. Então, em que situação de entrada de vetor resulta nisso? Ou seja, sempre vai interromper com base nesse critério de parada. A outra situação seria pensar qual é a entrada de dados que faça com que essa seja o critério de parada, ou seja, sempre quando i for menor do que zero. Né? Então, quando vai ocorrer isso? A gente pode tentar observar esse critério aqui com base nesse daqui. Ó. Imagina que você tem já como entrada de dados um vetor ordenado. Então, o que você tem? O 12 é menor que 6? Não, já parou. Não insere, já está na posição correta. 18 é menor que 12? Não, para também. 42 é menor que 18? Não, já parou. 44 é menor que 42? Não, já parou. Ou seja, já está na posição correta. 55 é menor que 44? Não, já parou. 67 é menor que 55? Não, já parou. 94 é menor do que o 57? Não, já parou também. Tá vendo? Então, o que você percebe? Sempre que você tiver um vetor ordenado, você tentar ordená-lo com esse algoritmo baseado em inserção, o que vai acontecer? Isso que eu acabei de ilustrar. Ele vai entrar aqui, vai tentar ordenar aquela chave naquele elemento,
mas já vai parar nesse critério, ou seja, o elemento de consulta de comparação é menor ou igual ao elemento de inserção. Então já para. Então o que você percebe? Essa comparação vai ocorrer n vezes, né? N menos uma vez. Então o que você percebe? Que a complexidade do algoritmo de ordenação por inserção ele é linear quando o vetor já está ordenado. Tá? Então se o vetor estiver ordenado, ele tem a complexidade linear. Né? Então ele só vai executar essa comparação do for e parar. É né? Como se tivesse o quê? Um for mais externo e um if aqui que está sendo sempre com resultado falso. Então está fazendo esse if n menos uma vezes. Tá? Por que n menos uma? Começou em 1 aqui. Tá? E quando é o outro caso, ou seja, o pior caso? O pior caso é quando ele está em ordem decrescente. Em ordem decrescente, o que vai acontecer? O elemento de inserção, ele sempre vai ser menor que os elementos de verificação aqui, o xi. Então, o que vai acontecer? Ele sempre vai ter como critério de parada o início da lista. Então, se ele tem como critério de parada o início da lista, o que acontece? Deixa eu tentar fazer uma ilustração aqui. Então, vamos ver aqui, ó, um exemplo de ilustração. Imagina que eu vou ordenar, vou começar aqui pelo 4, né? Então, tem aqui, ó, 4 é menor do que o 5? Então 5 vai remanejar e cheguei no início da lista. Então, 4 é inserido, tá? Agora vou ordenar o 3, dentro dos elementos que estão à esquerda dele. Ó. 3 é menor do que o 5? O 5 andou. 3 é menor do que o 4? Tá vendo? Estou fazendo essa verificação aqui. Ó. Ela sempre vai dar verdadeira. Então o 4 andou. Então cheguei no início da lista, né? Daqui vai dar falso. E posiciono o elemento na posição correta. Tá? Posicionei o 3. No 2 aqui ó, vai acontecer a mesma coisa, ou seja, vai inserir lá no início da lista. Ó. Então tem lá o 2 é menor do que o 5, né? Essa condição aqui sempre vai dar verdadeira. Ó. 5 andou. 2 é menor que o 4? 4 andou. 3, o 2 é menor que o 3? 3 andou. Cheguei no início da lista, vai posicionar o 2. Vou para o 1, mesma coisa, ele vai comparar com todos os elementos à esquerda dele, tá vendo? Então vou ter lá, 1 é menor que 5? O 5 anda. 1 é menor que 4? O 4 anda. 1 é menor que 3? 3 anda. 1 é menor que 2? 2 anda. Chega no início da lista, vai interromper e vai posicionar. Né? Aí eu tenho um vetor ordenado. O que você percebe? Então, quando a lista já está ordenada em ordem decrescente, né, você vai sempre inserir no início, ou seja, você vai comparar com todos os elementos que estão à esquerda. Então, o que vai acontecer na primeira vez? Né? Se a gente observar aqui, ó, vai comparar com um elemento, depois com 2 elementos, depois vai comparar com 3 elementos, depois com 4, tá vendo? Então, ou seja, você vai ter aquela estrutura de somatório clássico, né? Que a gente já tem visto algumas vezes. 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o n. Então, o que a gente tem? Uma complexidade quadrática no pior caso. Então, a gente tem que, quando ele está com o vetor ordenado, né, a inserção simples tem um comportamento linear, e quando o vetor está inversamente ordenado, ele tem um comportamento quadrático. Tá? Então, essa é a análise aí do inserção simples. Agora a gente vai para uma evolução do inserção simples, que é o shell sort. Né? Qual que é a ideia do shell sort? A ideia é que você execute o inserção simples em partições criadas no seu vetor original. Né? E essas partições elas são formadas por meio de saltos dentro do seu vetor. Né? Então você cria subpartições, né, que não são compostas por elementos adjacentes, mas são elementos criados com diferentes posicionamentos no seu vetor. E o interessante é que esses saltos eles vão diminuindo, né, conforme você vai passando pelas etapas da ordenação, de modo que essas partições elas estão muito próximas de estarem ordenadas. E como a gente acabou de ver, ó, quando inserção direta tem um vetor ordenado, o próximo do ordenado ele executa o quê? Próximo a linear, ou seja, ele é mais rápido, né? Ele vai executar com menos instruções, porque essa condição aqui, ó, vai interromper muitas vezes, né? Então ele não vai ficar fazendo muitas comparações. Então essa é a grande estratégia do shell sort, né? Utilizar uma inserção direta em partições que são criadas, né, por meio desses saltos dentro de um array, né, criando subpartições, e de modo que, conforme a gente diminui, né, o número de partições,
né, por meio dos saltos que são desenvolvidos, a gente também está tendo partições mais próximas de estarem ordenadas e aí o inserção direta é executado rapidamente. Então, qual que é a ideia? Imagina aqui, ó, a gente tem um K, que seria o, o salto que eu estou fazendo dentro do meu array, tá? E o K também indica o número de partições que eu vou ter que ordenar. Então, por exemplo, um K igual a 5 indica que eu tenho 5 partições que eu vou criar a partir do meu array. E, e por isso que também ele vai indicar o que? O salto que eu vou fazer. Por exemplo, o K igual a 5, eu pego o elemento 0 e o elemento da posição 5, e se tivesse outro elemento, né, da posição 10. Depois em outra partição, o elemento da posição 1, da posição 6, da posição 11. Depois, outra partição, o elemento da posição 2, da 7, né, e assim por diante. Depois, o elemento da posição 3, né, aqui não tem, né, então ele vai estar sozinho nessa partição, né, já está ordenado, só tem ele. Também aqui, o da posição 4, só tem ele, né, o salto igual a 5 aqui seria o 9, né, mas não tem o nono elemento, então também só tem esse elemento aqui na partição, tá? Então esse K vai me indicar essas duas coisas, o número de partições que eu vou criar e também na implementação lá os saltos que eu vou fazer dentro do array para compor essas partições, né? Então, com K igual a 5, por exemplo, eu tenho 5 partições, usando elementos espaçados nessa passada de 5, né? Para criar corretamente essas partições. O que eu vou fazer? Eu vou ordenar cada uma dessas partições. Então, por exemplo, eu tenho uma partição primeiro aqui, tem o 2592, vou ordenar com inserção direta. Outra partição tem o 5786, também ordeno com inserção direta. Outra partição tem o 4833, que eu ordeno com inserção direta. E uma partição com 37 e outra com 12, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, né, eu tenho partições com um elemento ou com dois, né? Quando eu faço essa primeira passada aqui com cargo assim, o que eu tenho? Eu tenho um vetor mais próximo de estar ordenado do que aquele vetor original, tá? E ao mesmo tempo, as outras partições que vão sendo criadas, elas também vão estar mais próximas de estarem ordenadas do que aquelas primeiras partições, ou aquelas partições anteriores das etapas anteriores, tá? Então, por isso que ele vai ser o quê? Um algoritmo que vai executar bem rápido. Então, aqui seria a primeira passada, um K igual a 5. Então, a próxima etapa, eu tenho um K que decrementa, né? Então, por exemplo, um K igual a 3. K igual a 3, o que eu tenho? Eu tenho 3 partições que são criadas, né, do meu array, e eu tenho esse salto K igual a 3 para formar essas partições, né? Então, eu tenho aqui a partição com elemento da posição 0, 3 e 6. Posição 1, 4 e 7, né? Posição 2, 5, não tem aqui o 8, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma partição que eu vou ordenar o 25, 37 e 86. Se você observar, já está ordenado. Então, ou seja, a ordenação dessa partição vai ser uma complexidade linear quando eu executo inserção direta. Tem aqui ó, o 57, o 12 e o 48, né? Não está ordenado, né? Mas eu vou executar uma inserção direta aqui, tá? Você vai ver que ele vai estar próximo aí de ter uma ordenação também depois. Aqui, o 3392 já vai estar ordenado, então vai executar de ordem linear dentro da partição, tá? Então, o que a gente percebe? Tem um vetor também agora mais próximo de estar ordenado, tá? Próximo passo, o K diminui, né? No caso aqui eu já vou direto para 1. Uma partição seria o quê? O próprio array. Então, quando eu vou ordenar esse próprio array, esse array está muito próximo de estar ordenado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui também a inserção direta nessa última partição, né? Que tem todos os elementos. Então, a ordenação ela vai ocorrer muito rápido, por quê? Porque o vetor vai estar quase ordenado. Então, imagina aqui, ó, o 12 troca de lugar com 25, o 33 não mexe, 37 também não, 48 também não, 92 também não, né? 86 troca com um elemento, 57 troca duas vezes, tá vendo? Então, você executa muito rápido a hora que você chega numa partição com K, com valores de K menores, ou seja, com menos partições, até que você chega na ordenação do array, né? Quase ordenado. Tá? Então você vê que você tem também uma ideia de divisão, né, de diferentes partições, de ordenação de diferentes partições. Isso impacta as ordenações das partições futuras, né, em que você executa os outros passos com um número menor de partições. Tá? Então essa é a grande estratégia do shell sort, que usa a inserção direta para fazer as ordenações. Então aqui seria um exemplo ilustrativo, né, um incremento K igual a 5, né, desse exemplo que eu acabei de ilustrar. As partições formadas pelos elementos dessas posições. Um K igual a 3, né, ó, você tem 3 partições. E um K igual a 1, você tem uma única partição. Tá? Aqui seria uma outra ilustração. Imagine que você tivesse um vetor com N igual a 15. Um K igual a 5, você consegue, né, uma divisão equilibrada aqui do número de elementos por partição,
um k igual a 3, né, seriam 3 partições, até que você chega no k igual a 1, que tem todo o vetor. Tá? Então, essa é a ideia do algoritmo, tá? E aqui seria uma implementação. Se você observar, ó, se você considerar somente essa parte aqui desses dois for mais internos, o que você tem? Tem justamente o inserção direta. A diferença é que ele tem essas variáveis, né, que chama de span aqui, que seria os saltos, né, que eu estou fazendo, tá? Com base nos incrementos, só para adaptar para que ele ordene as diferentes partições, tá? Mas se você observar aqui esse for mais intermediário aqui, esse mais interno, ele está implementando justamente uma inserção direta, tá vendo? Ele pega a chave, faz a comparação, verifica se chegou no início do vetor, né? E aqui a mesma coisa, tá? Faz aquele remanejamento e posiciona na posição correta, tá? Aí o que tem de adaptação? Esse for mais externo, que vai variar os incrementos, né? Que está sendo colocado nessa variável span, tá? Então você tem aqui a variação dos incrementos. No exemplo que eu citei seria o incremento 5, depois outra iteração, incremento 3, outra iteração, incremento 1, tá? Então, você tem o que? A execução do inserção direta em várias partições. Né? Então é assim que ocorre a implementação de cell sort. Como a gente analisa isso? É muito complicado, tá? Então, eu consegui verificar dois teoremas, pelo menos o resultado, né, de dois teoremas, em que ele indica duas complexidades diferentes para esse algoritmo, tá? Então, não é algo simples de se calcular, principalmente porque tudo vai variar de acordo com os incrementos que você escolhe, né, você vai perceber ali, que isso vai mudar o número de partições, quantos elementos por partição, né? Que você vai ter, quer dizer, o número de partições a cada etapa que você executa o algoritmo, né? Então, por isso que se você segue, por exemplo, um critério 2 elevado a k menos 1, né? Para chegar nos incrementos, né, e o número de partições, você vai ter uma complexidade O de n a 3 sobre 2, né? N elevado a 1,5. Agora, se você segue outro critério, né, que seja esse 2 elevado a p, 3 elevado a q, né, para chegar nesses diferentes valores, né, de partições, já tem outra complexidade, né, que é indicada aqui como n vezes o log de n, log ao quadrado de n, tá? N log ao quadrado de n. Né? Então, o que você tem? Você tem um algoritmo muito rápido, né? Quando você for desenvolver o trabalho, você vai perceber que é um dos algoritmos rápidos, né? Assim como Quicksort, entre outros, né? Então, geralmente, qual a complexidade que você define aqui para o shell sort? Né? Eu tenho visto muito essa daqui, ó, n elevado a 3 sobre 2, mas eu também vi, né, numa pesquisa rápida aí, que a gente tem dois teoremas, e dependendo de como você escolhe essas partições que são criadas, você vai variar a complexidade dele, tá? Então, é um algoritmo para você decorar, vou dizer assim, a complexidade dele, caso você precise de uma prova em algum lugar, tá? Ou um concurso, um ENAD, alguma coisa assim. Então, não é um algoritmo que você vai pegar, que a implementação dele vai calcular facilmente a complexidade dele, tá? É bem complexo, então tem alguns teoremas que descrevem essa ordem de complexidade. Aqui eu estou colocando para vocês esses dois casos, né? Mas nos dois casos você já pode considerar que é um algoritmo muito rápido. Na próxima aula eu vou continuar, né, no próximo vídeo, com agora os algoritmos baseados em seleção. Deixo novamente como referência, né, indicando que são materiais adaptados de outros professores, da Rosana Minguim, que também criou material juntamente com outros professores, e também referencio esses três livros clássicos que possuem conceitos sobre todos esses algoritmos que acabamos de ver.